Boa tarde, pessoal da segunda série. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos falar hoje do calor sensível, tá? A quantidade de calor sensível e do calor latente. Vamos observar como faremos para calcular, de que maneira a gente utiliza para calcular a quantidade de calor que um corpo recebe ou que um corpo perde. Como fazemos isso? Na verdade, como a gente observou nas aulas anteriores, né? O referencial desse conteúdo, gente, o referencial desse conteúdo é a água, tá? Então, a água, vocês viram que ela é um regulador térmico, ela tem um calor específico bastante grande, né? Que é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso indica que a água, ela demora a esquentar e demora a esfriar quando ela está recebendo calor, devido ao seu alto calor específico, tá? Então, é interessante a gente falar sobre a quantidade de calor e trabalhar principalmente a água, né? Então, vamos falar sobre a quantidade de calor, certo? Vamos falar sobre a quantidade de calor. Quantidade de calor, tá, pessoal? Aqui na quantidade de calor, nós vamos lembrar que ela é representada pela letra Q, tá? A quantidade de calor ela é representada pela letra Q. E a primeira quantidade de calor que nós vamos estudar é o calor sensível, certo? Então, a primeira quantidade de calor que nós vamos estudar é o calor sensível. Nós já observamos antes que o calor sensível é aquele em que a temperatura varia e o estado físico não muda. Então, temos calor sensível, né? E aí o que acontece, gente? Nós sabemos que o calor é uma energia em transferência, ou seja, é uma energia que passa de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura. Então o calor é essa energia em trânsito, ou seja, é a energia que passa de um corpo para outro. Então sabemos que é errado falar eu estou com calor. O correto é eu estou ganhando calor. É errado também falar eu estou com frio. O correto é eu estou perdendo calor. Por quê, professor? Porque o calor não é um estado de energia, é uma energia em transferência. Observamos também que calor é uma coisa, temperatura é outra, né? Nós observamos que calor é uma medida, a energia em transferência, devido à diferença de temperatura, e observamos que a temperatura é uma medida da agitação térmica, né? Ou seja, em outras palavras, no calor sensível, nós temos que ter uma variação de temperatura, ou seja, a temperatura tem que aumentar ou diminuir. Então é necessário, para que tenhamos um calor sensível, é necessário que a temperatura varie. Então, nós temos que ter temperatura variando, tá? Então, temperatura varia, ou seja, ou ela aumenta ou ela diminui. Então isso ocorre de acordo com as propriedades que o corpo tem, ou seja, ele pode ganhar ou pode perder calor, vai depender da temperatura que esse corpo possui, tá? Então nós já sabemos que quando ele ganha calor, né? Quando ele ganha calor, quando o corpo ele ganha calor, esse calor é positivo, ele é um Q maior que zero, né? Então nós já sabemos isso aqui, ó. Ele é um Q positivo. E também já sabemos que quando ele perde calor, quando um certo corpo, uma certa substância perde calor, nós sabemos que esse calor é negativo, né? Então nós sabemos que esse calor é um calor menor que zero, ou seja, é um calor negativo. Então, se nós já sabemos como funciona tudo sobre o calor, só precisamos agora entender de que maneira calculamos o calor, ou seja, através de quê? Então nós calculamos esse calor através de uma equação, né? Chamada de equação da quantidade de calor, certo? Ou seja, vamos para a equação.
Então, ó, equação, galera. Qual é a equação da quantidade de calor? Ou seja, eu tenho um corpo aqui, ó. Eu tenho um corpo e ele ganha calor, certo? Mas quando ele ganha esse calor, como eu consigo calcular o quanto ele ganhou de calor? Então, por uma fórmula chamada Q-macete. Então, você vai ter o Q, que é a quantidade de calor, vai ter a massa do corpo que está recebendo o calor, vezes o seu calor específico. Antes de ganhar calor, ele tinha uma temperatura, e quando ele começou a ganhar calor, ele finalizou com a temperatura. Então, vezes ΔT. Esse ΔT é a variação de temperatura. Lembrando, pessoal, que o ΔT ele pode ser chamado no livro aí de ΔT. É a mesma coisa. Ele só usa o θ para falar a mesma coisa que é a temperatura. Então, como a gente está no Brasil, vamos usar aí o T de temperatura, né? Então, o Q é a quantidade de calor que a substância vai receber, né? Ou perder. M é a massa que ele tem. Czinho é o seu calor específico, certo? Já observamos também, né? Já falamos do calor específico. E o ΔT é a variação de temperatura, tá? Então, temos aí cada um representado. Então, eu vou colocar rapidinho o nome deles. Lembrando que isso aqui vai trabalhar fora do sistema internacional, mas se quisermos colocar no sistema internacional, vai depender de cada questão. Então, o M representa a massa, pessoal. O M representa a massa, que aqui vai estar em gramas, mas se quisermos converter para o sistema internacional, é só passar para quilogramas. Ou seja, a massa no sistema internacional, no SI ou MKS, né? Quer dizer, Sistema Internacional de Unidades e Medidas, esse valor é em quilogramas. Já o ΔT é a variação de temperatura, tá? Então, nós temos que o ΔT é a variação, galera, de temperatura. Então, variação de temperatura. A variação de temperatura ela é dada em graus Celsius. No sistema internacional, ela é dada em Kelvin. Então, ela pode vir aí no sistema internacional, ela pode vir em Kelvin, tá? Já o Czinho é o calor específico. O Czinho é o calor específico, né? É o calor específico. Vou abreviar aqui para colocar a unidade, né? É o calor específico, que ele é dado em calorias por grau Celsius. E no SI, ou seja, no sistema internacional, ele é dado em joule, quilograma, Kelvin. Então tá aí, ó. Mas, como eu disse para vocês, pessoal, geralmente esse conteúdo ele trabalha fora do sistema internacional. Falta uma quantidade de calor que eu vou colocar agora, né? Você tem aí o nome de cada unidade da fórmula. Lembrando, nós podemos chamar essa fórmula de Q-macete, que é igual a MC ΔT. Lembrando que esse ΔT é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá ok, pessoal? Então, ΔT é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Galera, vamos falar do Qzinho agora e vamos colocar uma questão. Vocês vão ver que é bastante simples, né? É bastante simples essa fórmula. Na verdade, esse conteúdo é um dos mais tranquilos de física. Então, vamos lá. Ó. Nós vamos ter o seguinte, ó. A quantidade de calor que é o Q, se refere à quantidade de calor, certo? Quantidade de calor, ela vai ser dada em calorias, que é a unidade mais antiga do calor, mas no SI
é dado em joule ou joule. Tá? Então ela pode ser dada em joule ou joule. Ok, pessoal? Estou dando continuidade aí, pessoal. Vamos aí agora, né, para um exemplo de como faremos para calcular a quantidade de calor. Vamos pegar uma substância mais simples, que é a água, né? Tem um calor específico 1. Então o cálculo é bem tranquilo para a gente calcular aí a quantidade de calor que a água recebe, né? Então digamos, por exemplo, digamos que você tem aí, ó, um exemplo bastante simples, ó. Digamos que você tem, certo? Digamos que você tem uma massa de 200 gramas de água. Digamos que você tem 200 gramas de água e essas 200 gramas estão a temperatura de 20 graus Celsius. E aí o que é que vai acontecer? Você vai fornecer calor a essas 200 gramas de água através de uma chama, né, por exemplo. Você pega a água, coloca numa panela lá e a água começa a ganhar calor da chama. De maneira que essa água ela passa a ferver. Então a sua temperatura final passa a ser 100 graus Celsius. O Czinho da água, ou seja, o calor específico da água, já observamos aqui, é 1 caloria por grau Celsius. Então é um dos mais simples. A pergunta é: quanto de energia, ou seja, quantas calorias a água ganhou para a sua temperatura pular de 20 para 100 graus Celsius? Então, quantas calorias a água teve que ganhar para que sua temperatura passasse de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então a fórmula é o Q macete. Então a fórmula é o Q macete. Eu quero saber o que, ó. Quanto de calor a água ganhou. Então Q é igual a mCzinho delta T. Variação de temperatura. Então vai ficar, ó, Q vai ser igual, a massa é 200, o calor específico é 1, temperatura final é 100, temperatura inicial é 20. Então, o ΔT, que é a variação de temperatura, é a temperatura final, que é 100, menos a temperatura inicial, que é 20. Então, vai ficar, ó, que vai ser igual a 200. 200 vezes 1 dá 200, né? E 100 menos 20 dá 80. Então, vezes 80. Logo, a quantidade de calor que a água ganhou para a sua temperatura saltar, para a sua temperatura, tá certo, para a sua temperatura saltar de 20 para 80, foi de 8 vezes 2 dá 16, né? 8 vezes 2 dá 16 e os zeros eu coloco na frente. Então dá 16.000 calorias. Ou seja, para a temperatura da água saltar de 20 para 100 graus Celsius, a água teve que ganhar 16.000 calorias, tá? 16.000 calorias ou 16 quilocalorias, né? Lembrando que o K vale 1.000. Então, para a água, pessoal, para a água saltar de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, a sua quantidade de calor, a quantidade de calor que a água teve que ganhar foi de 16.000 calorias ou 16 quilocalorias. Tudo bem, pessoal? Vamos agora colocar um segundo exemplo. Segundo exemplo. Segundo exemplo, pessoal.
Segundo exemplo. Imaginamos que essa aqui vai ser um pouco mais simples, eu vou colocar direto. Imagina que você tem 200, ou melhor, vou botar 100, né? Imagina que você tem 100 gramas de alumínio. 100 gramas de alumínio. Você tem 100 gramas de alumínio, tá? Essas 100 gramas de alumínio, eles estão numa temperatura de 10 graus Celsius. Eles estão na temperatura inicial de 10 graus Celsius. E aí você quer fazer o quê? Você quer aumentar. Na verdade eu vou colocar a variação direto, né? Para vocês verem que é mais simples quando vem a variação. Então, ó, você tem 100 gramas de alumínio e ele sofre uma variação de temperatura de 100 graus. Ele sofre uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. O Czinho do alumínio é 0,2. Né? Você não é obrigado a saber o Czinho de cada um. Vai vir na questão, ele pede para calcular. Eu vou colocar o terceiro exemplo agora para a gente calcular o valor do Czinho. Então, ó, o Czinho do alumínio é 0,2 calorias por grau Celsius. Então, esse é o Czinho do alumínio. Então, a pergunta é, qual é a quantidade de calor que o alumínio teve que ganhar para a sua temperatura saltar, para a sua temperatura sofrer uma variação de 100 graus Celsius? Galera, é muito simples. Como o calor específico do alumínio é muito baixo, então essa quantidade de calor não foi muito, beleza? Da água foi muito, foi 16.000, porque o calor específico da água é grande, então por isso que ele teve que ganhar muito calor. Já o alumínio, como o calor é baixo, ó, 0,2 o calor específico, então praticamente ele vai ganhar muito pouco, né? Para mudar essa temperatura. Então nós temos que a fórmula é o calor que macete, né? Q igual a Mczinho do alumínio vezes o ΔT. Veja que o ΔT já está pronto, né? Não foi como essa questão, que eu tive que pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Então aqui o calor já está pronto. Então vai ficar que vai ser igual a massa. A massa é 100, né? 100 gramas de alumínio. O Czinho do alumínio é 0,2 vezes a variação de temperatura, que foi de 100 graus. Galera, toda vez que eu tiver um número com zeros, toda vez, pessoal, que eu tiver um número com zeros e outro número com vírgula, eu vou cancelar um zero e vou deslocar a vírgula uma casa. Então a vírgula saltou uma casa para cá, ó. Então era 100, ficou 10. Era 0,2, ficou 2. Então ficou Q igual a 10 vezes 2 vezes 100. Galera, 10 vezes 2 dá 20, né? 20 vezes 100 dá 2.000. Então veja que o alumínio não ganhou quase nada. A variação de temperatura foi bem maior que a da água. Foi de 100 graus, a da água foi de 80. E o alumínio ganhou apenas 2.000 calorias, com uma variação de temperatura bem maior que a da água. Por que isso ocorreu, professor? Porque o calor específico do alumínio é muito pequeno. Então, por isso que ocorreu dessa maneira. Então, eu posso dizer 2.000 calorias ou 2 quilocalorias, tá, galera? Então, eu posso dizer 2.000 calorias o alumínio teve que ganhar para sofrer uma variação de 100 graus Celsius, ou simplesmente posso falar o que, galera? Ou simplesmente posso falar que ele ganhou 2 quilocalorias. Lembrando que o K vale 1.000. Tudo bem, pessoal? Então aí, gente, nós tivemos a quantidade de calor. O segundo exemplo da quantidade de calor, né? Eu vou colocar um terceiro exemplo na aula que vem, tá? A nossa próxima aula, eu coloco aí um terceiro exemplo para você calcular o calor específico. Então eu vou te dar a quantidade de calor, vou te dar a massa da substância, não vou falar o nome da substância, vou falar a temperatura que ela sofreu, a variação de temperatura que ela sofreu, e aí fica faltando só o Czinho e você calcula o calor específico, tá, galera?
Então, valeu, foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje. Até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Tudo de bom para vocês, tá, pessoal?